Paz do Senhor, amadas. Boa noite a todas. É uma grande alegria, um grande privilégio estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que o Senhor tem me dado, do que Ele tem trabalhado na minha vida. Quando a Ângela me convidou, estávamos pensando sobre o tema e um dos temas que mais toca o meu coração para compartilhar é justamente a cura emocional que o Senhor promoveu na minha vida. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou explicar para vocês um pouquinho do processo que eu atravessei para ter esse grande encontro e essa grande restauração no Senhor, das minhas emoções. Então, eu separei esse tema, a sua história não vai parar na dor. Para a honra e glória do Senhor. Se tem uma dor ainda te incomodando, se você está atravessando um vale, um deserto, se tem uma solução ali, uma situação que parece não ter solução, nós vamos sair daqui hoje com a resposta. Só tem uma resposta para essa situação. Você vai sair com ela hoje. Pode passar o slide, Arthur? Eu separei um versículo para nortear a nossa conversa de hoje. Esse versículo ele fala muito comigo. Aqueles que semeiam com lágrimas, repitam comigo, com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com os cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmo 126. Aqui nesse versículo, ele está falando de emoções. Ele está falando de emoções diferentes. E ele está falando também de ação. Aqui ele está falando de semear durante a dor. É semear com lágrimas. O Senhor, Ele trabalha em nossas vidas quando nós estamos em movimento. Eu entendi isso no meu processo de vale. Pode passar o slide, Arthur, porque eu vou tratar... Na nossa conversa de hoje, vou trazer 3 pontos que foram essenciais para a minha mudança, para o meu resgate de um período de grande dor, de grande escuridão. Então, vou trazer 3 R's para vocês memorizarem bem esse processo. Pode passar. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui com vocês, o primeiro R do meu processo, foi a fase do reconhecer. Repitam comigo, reconhecer. Reconhecer o que, Candice? No auge da minha dor, que eu já vou adiantar para vocês, que foi no meu período, um período que eu atravessei um divórcio, depois de um casamento de 12 anos, eu passei por essa fase de precisar reconhecer, encarar o fato, encarar o que tinha acontecido. Sem fingimento, sem máscaras. E no início foi muito difícil reconhecer. Por quê? Porque eu tinha vergonha do que os outros iam pensar. Eu tinha vergonha até com Deus. Eu me perguntava assim, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? E nesse processo de dor, eu precisei, gente, me perguntar quais eram os comportamentos e atitudes minhas que também colaboraram com aquilo. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que hoje, depois de vários anos, eu consigo falar sobre isso? Porque isso tem tudo a ver, gente, com o que o Senhor fala lá em Mateus. Quando Ele diz assim, você aponta o cisco do seu irmão, mas por que você não tira primeiro a trave do seu olho? Então, em processos de conflitos, normalmente a nossa tendência natural é enxergar tudo que o outro fez de errado, tudo que o outro precisava melhorar. Você pode estar dentro de um casamento ou não. Pode ser nas amizades, é a inclinação natural, mas não é o que o Senhor nos ensinou. Então, naquele período de vale, eu entendi que era um processo de aprendizado. Eu entendi que o Senhor tinha muito para trabalhar em mim, na minha vida, porque cada um de nós passa por um processo.
E nós não somos responsáveis pelo processo que acontece na vida do outro. Nós somos responsáveis pelo que acontece em nós, pelos nossos comportamentos. Então, naquele período, eu entendi que era a hora de reconhecer as minhas imperfeições perante o Senhor. Por quê? Porque o Senhor não trata o que a gente não reconhece. O Senhor não muda o que a gente não reconhece que precisa de mudança. O que o nosso orgulho impede de levar até Ele. Então eu quero trazer aqui, como eu passei por esse processo, e eu fui muito trabalhada pelo Senhor. Ele colocou luz sobre a minha vida e me mostrou que eu precisava melhorar. Eu quero convidar você, irmã, que está aqui hoje, que nunca fez esse processo de autoexame, de autoconhecimento acerca dos seus comportamentos. Hoje a história é sobre a nossa vida. Então, isso começa com o nosso reconhecer. Eu quero que você se pergunte se alguém aqui precisa admitir que precisa aprender a lidar melhor com a impaciência, por exemplo. Tem alguém que precisa lidar melhor com a impaciência? Alguém precisa lidar melhor com uma certa apatia, uma dificuldade de agir, de fazer as coisas, uma certa comodidade. Alguém tem que lidar melhor com isso? Tem dificuldade de entrar em ação? Que bom, mulheres ativas aqui, gostei. Alguém tem que lidar melhor com as críticas, seja na fala, no que fala dos outros, seja ao receber uma crítica, se sente muito ofendida e assim quer cortar relações com aquela pessoa. Alguém tem que trabalhar melhor isso na vida? Esse era o meu ponto-chave, gente. Eu não sei se... não precisa levantar a mão quem não quiser, mas a hora é de refletir. Se você está se identificando com alguns desses pontos e você atravessa um período de dor, é hora de pedir ao Senhor para trabalhar o que precisa ser aperfeiçoado. O vale é um lugar de parada, é como uma escola. Um lugar que a gente para e aprende. O que é que o Senhor está querendo me ensinar com isso que eu estou passando? O que é que o Senhor quer trabalhar em mim nesse período? Então é para isso que serve o vale. Porque o Senhor, Ele é um Pai lindo, um Pai amoroso, um Pai perdoador. Mas é um Pai que quer nos ver evoluir. Ele encontra a gente muitas vezes numa situação terrível, mas Ele não quer que a gente continue lá. Ele quer nos aperfeiçoar para nos levar para um lugar melhor. Mas é preciso que a gente abra o coração para se permitir ser aperfeiçoada. Porque enquanto a gente estiver com orgulho, com vergonha, escondendo as nossas limitações, o Senhor não vai trabalhar nelas. Compreendido, gente? Quem precisa aqui trabalhar mais o domínio próprio? A raiva. Pronto. Então, vão anotando aí na mente quais são as áreas que o Senhor precisa aperfeiçoar. Quem precisa trabalhar mais o senso de contentamento e gratidão. Ou seja, murmurar menos, reclamar menos. Não precisam levantar a mão. É difícil, gente. Eu sei quanto é difícil assumir que a gente é reclamona, assumir que a gente tem dificuldade de lidar com as situações difíceis, que a gente tem dificuldade de cumprir o que a palavra de Deus fala, que a gente tem que ser alegre em todas as ocasiões. Não é fácil, mas quando a gente reconhece, quebrando o orgulho, a gente abre espaço para o único que consegue fazer isso em nós. O único. Na nossa humanidade, não dá. Mas a gente vai sair daqui com a resposta do único que consegue. Amém? Tem mais uma coisa aqui que talvez algumas aqui precisem assumir. Quem precisa se cuidar mais? Quem precisa cuidar melhor da saúde? Quem precisa praticar um exercício? Quem precisa se alimentar melhor? Essa é a parte que quase todo mundo... Por que eu estou falando também sobre isso, gente? Porque quando a gente se cuida, as nossas emoções também mudam. E eu só entendi isso quando eu precisei me cuidar por orientação médica. Até então eu não me cuidava, mas nesse momento de dor, procurei uma médica porque eu não estava conseguindo sair sozinha. E foi quando eu descobri que exercício físico pode substituir medicamentos para a ansiedade. Regula as nossas emoções. Então é por isso que eu estou trazendo esse tema aqui hoje, porque eu precisei primeiro reconhecer
a minha falha, para depois entrar em ação. Então eu espero que vocês guardem todos esses comportamentos que se identificaram, não para sair daqui, ai meu Deus, não tem mais jeito para mim, porque a gente vai já para o segundo R, tá? Em nome de Jesus. Vai ter jeito, mas é como eu falei, sem consciência não há mudança. Sem reconhecimento do que é necessário não há mudança. Amém, irmãs? Esse é mais doloroso um pouquinho, também não precisa levantar a mão. Quem precisa admitir que tem dificuldade de perdoar? Que ainda guarda mágoa de alguém? Que quando recebe alguma crítica, né, guarda aquilo, rumina aquilo. Algumas devolvem na cara, outras guardam, e aquilo corrompe a relação, destrói a relação. Então, quem tem essa dificuldade também, guarda esse comportamento para levar para o próximo passo, tá bom? Eu sei que alguns de vocês, assim como eu só listei esses todos, gente, porque eu tinha todos, tá? Então, eu tenho ainda todos, o Senhor vai trabalhando, né? Mas assim, eu admitidamente, reconhecidamente, passava por todas essas dificuldades. Reconheci no meu período de vale e abri meu coração para pedir que o Senhor operasse em mim, operasse na minha vida. Vamos para o próximo passo. Pode passar o slide, por favor. O próximo passo, gente, para superar um período de dor, um período de vale, o primeiro passo é você reconhecer, né? Abrir mão do orgulho, levar para o Senhor tudo que precisa melhorar. Segundo passo, ressignificar. Candice, o que é ressignificar? O que está lá atrás não tem mais jeito de mudar, concordam comigo? Mas existe uma forma de olhar para esse passado com novos olhos. Ressignificar o passado é justamente mudar as lentes sobre o que passou. Eu vivenciei isso no meu processo de luta contra a depressão, e é aqui que entra a parte do meu testemunho. Como eu adiantei para vocês, eu enfrentei um período de divórcio e por um tempo tudo perdeu sentido. As minhas conquistas eu não conseguia mais enxergar. Parecia que a minha vida tinha se resumido àquele fracasso, àquela dor. Então todo o restante eu não conseguia ver. Primeiro eu passei por uma fase de negação, não queria conversar com ninguém, não queria... era como se eu não quisesse enxergar que aquilo tinha acontecido. Depois que eu entendi que tinha acontecido, que não tinha mais jeito, eu resolvi ficar zangada com Deus. Olha só, gente, a audácia. Eu me afastei do Senhor porque eu não entendia porque aquilo tinha acontecido. E quando eu me afastei do Senhor, um grande problema aconteceu. Quanto mais distante eu estava, mais o meu vazio se aprofundava. E nada do que eu fizesse me fazia ter paz, me fazia ter alegria. Nada do que eu fizesse. Então, como eu entendi que aquele caminho não ia me tirar do meu buraco, teve um dia, eu estava num nível, para vocês terem uma ideia, de que eu já pensava em pôr fim àquela dor do modo mais trágico. Vocês entenderam, né? Eu acho que alguém aqui entendeu. Pronto, eu queria pôr fim àquela dor de um modo mais trágico. E nesse período em que eu achava que não tinha mais jeito para mim, porque eu achava que eu não era boa o suficiente para as atribuições que ainda tinha para ser mãe. Eu me via naquela situação adoecida, não conseguia cuidar dos meus filhos, não conseguia trabalhar. Então eu digo, eu estou fazendo o que aqui? Se para o que eu conseguia, não consigo mais, entende? Eram esses questionamentos que me viam. E um dia, quando eu não tinha mais forças para lutar sozinha, eu me ajoelhei no meu quarto. E quando eu fiz isso, gente, naquele dia, primeiro eu desabafei com o Senhor, porque era como se fosse o dia da minha volta, né? Eu desabafei com o Senhor, pedi perdão ao Senhor, falei para Ele que sozinho eu não conseguiria mais, e eu comecei a pedir a Ele tudo o que eu precisava. Eu comecei a pedir a Ele, era como se eu estivesse praticando aquele
do bater a porta, aquele versículo de bater a porta, e ele abriu a porta. Eu falei: Pai, eu preciso, Pai, da sua sabedoria, do seu discernimento para lidar com essa situação. Eu preciso, Pai, da sua paz, porque eu estou um caos por dentro. Então, eu preciso da sua paz. E eu lembro muito que eu pedia muito a paz. E eu repetia: Pai, eu quero a sua paz. Eu quero a sua paz. Me dá a sua paz. Quanto mais eu pedia, mais a paz dele me preenchia. Gente, foi tão lindo esse momento. Sempre que eu conto sobre ele, eu sinto novamente. Então, quando eu entendi que estava ao meu alcance, o que eu tanto precisava, eu só não estava buscando e batendo na porta certa. E foi rápido, intenso, foi um momento de eternidade no meu quarto. Eu vejo como Deus é maravilhoso, porque quando Ele me permitiu sentir isso, eu entendi que eu nunca mais estaria só. Que não havia nenhum vale que eu tivesse que atravessar que eu estivesse só. Ele sempre estaria lá, ao alcance de uma oração sincera, de um coração quebrantado, de uma entrega genuína e total. Amadas, isso me deu uma segurança para viver tão grande. Isso me deu uma força para fazer o que precisava ser feito. Eu não sei se alguém aqui já enfrentou um divórcio, mas são muitas situações para serem arrumadas, principalmente quando se tem filhos. E eu me tornei a Candice de antes, porque eu me tornei resolutiva novamente, fiz o que precisava fazer. Eu me reposicionei como alguém que era mãe, que precisava cuidar de duas crianças que não tinha nada a ver com aquela situação. Eu reencontrei tudo que eu precisava quando eu me reencontrei com o Senhor. Então, nasceu em mim, gente, o ressignificar nasceu ali, porque eu comecei a olhar para aquela situação, porque a situação em si não mudou nada. Era uma noite em que eu atravessava um período de divórcio, mas as minhas lentes sobre a situação mudaram completamente. Naquele dia eu pude enxergar tudo que o Senhor já tinha feito, e Ele é tão abundante que Ele entrega mais. Ele entrega o que ainda vai fazer para você ter esperança no seu coração. Então, o Senhor me fez enxergar as bênçãos que Ele já tinha me dado. Eu já tinha 2 filhos maravilhosos. Eu já tinha um emprego. Eu já tinha onde morar. Eu já tinha onde comer. Eu já tinha condições de viver tranquilamente. E eu estava cega. Por quê? Eu achava que estava me faltando tudo, mas na verdade estava. Só que o meu tudo que estava faltando era Ele. E quando Ele veio, Ele preencheu todos os espaços vazios. Todos os espaços vazios. Nada mais me faltava. Irmã, você sairá daqui hoje sem nada faltando. Sem nada faltando na sua vida. Eu lembrei agora, gente, não estava na programação, porque aconteceu hoje de manhã. Vou contar rapidinho esse testemunho. Hoje eu fui ajeitar essa barra da calça, certo? Que estava muito grande. Aí eu fui lá na casa de uma vizinha, costureira, e tinha uma senhorinha lá, costurando na calçada, casinha simples, ela costurando na calçada. Eu estava estacionando, ela disse assim: minha filha, pode estacionar aqui em frente, tem uma rampa na casa dela. Pode estacionar aqui em frente, viu? Não tem problema não. Eu não tenho carro, eu não tenho moto e nem tenho bicicleta. E ela bem feliz e dizendo isso, né? Aí eu disse: deixa eu te perguntar uma coisa. A senhora tem Jesus? Aí ela disse, o olho encheu de lágrimas. Aí ela: tenho. Está explicada essa alegria. A senhora já tem tudo. A senhora já tem tudo. E aí ali eu entendi. Esse tudo não depende de condição social.
Esse tudo não depende de o que você já alcançou na vida. Ele está disponível para todas nós. E as bênçãos dele, gente, são infinitamente melhores do que qualquer bênção que esse mundo possa dar. Então, nada se compara a viver nessa presença. Nada se compara. Peça ao Senhor na sua oração de hoje: Senhor, me dá novas lentes sobre o meu passado. Me ensina o que eu preciso aprender nessa situação. Me deixa ver, Senhor, o que eu preciso melhorar. Por favor, Senhor, faça essa oração corajosa. Ele tem para você em abundância paciência. Ele tem para você em abundância paz, coragem. Ele tem tudo o que você pedir. Seja ousada ao pedir. Pedir as virtudes que vêm dele. Que você vai transbordar essas virtudes no mundo. As pessoas estão precisando das virtudes que o Senhor tem. Então nós precisamos ser reflexos dessa virtude aqui. Amém, irmãs? Então vamos para o próximo slide. Já é o próximo slide? Pronto, o terceiro, gente. O terceiro é o reagir. O reagir é simplesmente entrar em ação. Lembra quando eu falei para vocês, aqueles que semeiam com lágrima, colherão, voltarão com seus feixes cheios de alegria? Então, irmãs, deve ser no momento de dor mesmo, que nós temos que levantar e semear. Não é o que nós estamos recebendo do mundo, é o que o Senhor tem nos dado em abundância. Não é o que eu espero do meu esposo, não é o que eu espero do meu filho, não é o que eu espero de uma amiga, não é o que eu espero do outro. É o que eu já recebi do Senhor, que eu vou transbordar na vida das pessoas. E quando eu faço isso, gente, eu inspiro as pessoas à minha volta a agir do mesmo modo. Todo ser humano é reativo, todo ser humano é mais ou menos um espelho. Não sei se vocês já passaram por isso. Você tem uma grande amiga e vem uma outra pessoa e vem falar dessa sua amiga para você. E você diz assim: não, fulaninha não é isso aí não. Não, fulaninha é um amor. Talvez fulaninha seja um amor com você porque você tem sido um amor com fulaninha. Fulaninha pode não ser o mesmo amor com uma outra pessoa que tem entregado algo ruim para ela. Então, se você quer colher frutos bons, semeie boas sementes. Se você quer ter bons relacionamentos, seja você a semear o que Deus te entrega, não o que vem da outra parte. Certo? Combinado, irmãs? Então é isso, gente. É agir de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Assim os nossos relacionamentos são aperfeiçoados. A nossa relação conosco é aperfeiçoada. Gente, é tão incrível, porque depois que nós começamos a passar os frutos do Espírito, a gente se ama mais. Sabe por que a gente passa a se amar mais? Porque a gente começa a refletir mais o Senhor. Quando a gente está sendo muito dura, muito ríspida, muito impaciente, você vai dormir até às vezes com raiva de si. Meu Deus, por que eu falei aquilo? Meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. É ou não é, irmãs? Por quê? Porque o Espírito Santo incomoda a gente. Quando a gente não se comporta alinhado com o que Deus quer para nós, nós não dormimos em paz. A verdade é essa, porque nós somos dele. Nós somos dele. Então, enquanto a gente não perdoa e não se perdoa e não pede perdão, as nossas emoções não entram em harmonia, porque a gente está afastado da essência dele em nós. Entende? Então, é mais do que apenas se comportar bem. É você gerenciar as suas emoções, tendo paz com a própria consciência, sabendo que você fez o correto em determinada situação, sabendo que você falou com amor. Não é sobre não disciplinar, por exemplo, em caso de filhos, certo? Eu tenho 2 filhos, a gente sabe que criança precisa de um caminho, precisa de uma orientação, mas é disciplinar em amor, na palavra do Senhor. É trazê-lo para vivenciar essas virtudes, essas bênçãos, para ele entender que alegria maior o mundo não tem para dar para ele. Então é ser você a mãe amorosa, a mãe carinhosa, a mãe alegre, não a mãe resmungona, a mãe que... Porque assim, que Deus bom é esse se você só reclama? Que Deus bom é esse se eu não vejo nada de bom acontecer? Então primeiro nós mudamos o nosso coração,
para os outros enxergarem quão bom é viver nessa presença. Amém? Aleluia, irmãs? Pode passar, irmão, o próximo slide, por favor. Eu quero finalizar minha palavra aqui com vocês, trazendo essa frase do C.S. Lewis. Não se pode voltar atrás e mudar o que já passou, mas pode-se começar onde está hoje e mudar o fim. Em nome de Jesus, irmãs, eu profetizo que vocês sairão daqui com um novo olhar sobre o passado de vocês. Que vocês sairão daqui se sentindo perdoadas, amadas. Que vocês sairão daqui liberando perdão a quem potencialmente possa ter te ofendido. Que vocês saiam daqui, em nome de Jesus, com a resposta que vocês precisam. Amém.